Olá, que prazer estarmos juntos novamente para o nosso programa Capelania, Gente Cuidando de Gente. Meu nome é Eleni Vação, eu sou capelã hospitalar pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, sou diretora-geral da ACS, Associação de Capelania na Saúde, e também trabalho com a capelania do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Tenho experiência de 38 anos nos hospitais, cuidando de gente. Capelania é um ministério onde a igreja sai das suas quatro paredes e vai cuidar das pessoas, oferecendo o aconchego, o conforto, a esperança que existe na palavra de Deus. E neste programa nós estamos tratando de vários assuntos muito importantes. Neste mês em especial, que é o Setembro Amarelo, nós estamos falando sobre suicídio. Várias abordagens diferentes sobre o mesmo tema, e hoje nós temos um outro tema dentro deste mesmo propósito, falando sobre drogadição e suicídio. O que é drogadição? É o uso de drogas e álcool que podem envolver também a ideação suicida. E para este tema, nós temos um preletor muito especial, que eu já vou apresentar já. Mas eu quero fazer uma chamada para esse tema, antes de apresentar o nosso preletor de hoje. Você sabia que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 800 mil pessoas se suicidam a cada ano, ou seja, um caso a cada 40 segundos. O que nem sempre a gente percebe é que essas mortes poderiam ser evitadas. O suicídio é o desfecho de um processo, muitas vezes influenciado por transtornos mentais, abuso de álcool e outras drogas. E os dados indicam que essa influência não é uma suposição. Uma pesquisa recente mostrou que jovens com histórico de internação hospitalar devido ao uso excessivo de álcool e drogas ou por envolvimento em violência têm risco 5 vezes maior de tentar suicídio na década seguinte. Foram analisados registros de mais de 1 milhão de adolescentes de 10 a 19 anos. O estudo revelou também que pacientes internados alguma vez por automutilação são mais propensos a morrer, tanto por suicídio quanto por abuso de álcool e drogas. Em todos os casos, essas pessoas estão descrentes de si mesmas, do mundo à sua volta e da força espiritual que age na existência. Com isso, as drogas passam a ser a válvula de escape, a razão de continuar vivendo e o resquício de prazer que a vida ainda tem para oferecer. Mas não para por aí. Em outro trabalho, pesquisadores analisaram tentativas de suicídio atendidas em um pronto-socorro e sua correspondência com a dependência ou abuso de substâncias durante um período de 12 meses. Os resultados mostram que, além do consumo de álcool, antes da tentativa, em 21% dos casos, a maconha e a cocaína também foram rastreadas em 7,5% das ocorrências. As estatísticas confirmam a necessidade de conversarmos sobre o assunto e deixam claro que esse tipo de situação não é um caso isolado. Depois de descobrirmos isso, precisamos passar para o próximo passo: combater o estigma e saber identificar os sinais de alerta precocemente, para evitar tragédias mais tarde. É importante lembrar que a manifestação de ideias suicidas e as tentativas anteriores de tirar a vida estão associadas à maior probabilidade de consumação do ato.
Para uma intervenção bem-sucedida nos estágios iniciais, a família e os profissionais da saúde devem ter atenção especial com as pessoas com sintomas indicativos de doenças mentais e dependência de substâncias. A recuperação da dependência química, por se tratar de uma doença de ordem fisiológica, neurológica, psicológica e espiritual, é um processo complexo que exige acompanhamento de diversos profissionais, como psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e, em muitos casos, até especialistas em homeopatia e acupuntura auxiliam no restabelecimento do dependente. Contudo, a espiritualidade e a religião também ocupam um espaço fundamental nessa cadeia de incentivo à reabilitação dos dependentes químicos. Pesquisas de renomadas instituições como Harvard e Royal College of Psychiatrists já constataram que a fé é um fator preponderante, quiçá fundamental para a recuperação dos pacientes. Esse texto foi extraído do site Viver Sem Drogas. E é sobre este assunto que nós vamos conversar hoje com o reverendo Wagner Zanelato. O reverendo Wagner Zanelato é um amigo muito querido, de muito tempo. Ele é casado com a Juliana, pai do Enzo e do Bernardo, pastor formado pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, com validação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrando em Teologia Pastoral com ênfase em aconselhamento bíblico pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, no Mackenzie, em São Paulo, e também é pastor titular da Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia. Mas, além disso, ele é presidente da Federação do Desafio Jovem do Brasil, responsável pela Escola de Líderes do Desafio Jovem do Brasil e também pela implantação do Ministério Viva Livre, Living Free, no Brasil. Um trabalho de aconselhamento bíblico em grupo, membro da Comissão Permanente da Igreja Presbiteriana do Brasil de Enfrentamento às Drogas. Reverendo Wagner, muito prazer em recebê-lo aqui e será um tempo muito especial de grandes esclarecimentos, com certeza. Prazer é todo meu, Eleni, de poder estar aqui com você nesse momento tão especial, nesse mês, né, tão importante, onde você tem trabalhado intensamente, não só aqui no programa Capelania, mas também no seu trabalho em geral, né, com a prevenção ao suicídio. Então é um grande prazer poder compartilhar e partilhar um pouquinho daquilo que nós temos vivenciado também. Muito bom. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a sua experiência nessa área com envolvimento com drogadição. Eu comecei, quando eu terminei o seminário, isso lá no ano de 2004, por ser casado com a Juliana, a família da Juliana sempre foi envolvida com acolhimento e ajuda e auxílio de pessoas com dependência química. Meu sogro, pastor Carlos Roberto, ele faleceu ano passado, em outubro do ano passado. Ele foi dependente químico durante 17 anos e Deus transformou a vida dele. Inclusive, eu me lembro de, o ano passado, ter estado, em agosto do ano passado, na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, falando sobre esse tema, e ele esteve comigo. E ele deu um breve testemunho que, há anos atrás, no momento lá, antes de conhecer a Cristo, ele não só teve ideação suicida, como tentou o suicídio. Mas pela graça de Deus, o Senhor transformou a vida dele, ele teve um encontro com Jesus, e isso mudou completamente ao ponto de, nos últimos 42 anos da vida dele, ele se dedicar integralmente ao trabalho de ajudar as pessoas a serem livres das drogas.
Então, nesse contexto, eu conheci o pastor Carlos, a minha sogra, a dona Vera, que vem antes do meu sogro, né? Começa a trabalhar. Eles fundaram a 6ª comunidade terapêutica do Brasil, que foi em 1975, lá na cidade de Rio Claro, o Desafio Jovem de Rio Claro. E então eu me envolvi, né, com esse trabalho deles, e essa coisa assim me beliscou de um jeito que nós começamos a trabalhar para ajudar pessoas, para prevenir, a trabalhar com prevenção com crianças, com adolescentes, com jovens. E também isso foi tão intenso que no ano de 2008, no final de 2008, eu pastoreava a Igreja Presbiteriana da Lapa, junto com o reverendo Canelhas. Eu deixei a Igreja da Lapa para ir trabalhar integralmente no Desafio Jovem. Então, aí passamos um período de 3 anos morando dentro de uma comunidade terapêutica, vivendo com os acolhidos, e foi uma experiência assim extraordinária, fantástica, e Deus tem nos dado essa experiência de trabalhar no aconselhamento bíblico com famílias, com dependentes, trabalhando essa perspectiva redentiva, né, para trazê-los para uma nova vida de fato, né? Então tem sido essa a nossa experiência, infelizmente com alguns casos que não terminaram bem, né? Recentemente tivemos um caso de um ex-acolhido nosso que cometeu suicídio, e enfim, mas assim, Deus tem sido gracioso conosco nesse período, nesse tempo todo, nos dado assim vários frutos desse trabalho, e visto a mão de Deus guiando várias pessoas, né? Hoje são vários que passaram quase mais de praticamente 10 anos atrás, que hoje estão livres das drogas, com famílias constituídas, com trabalho ali estabelecido, firmes na palavra do Senhor. Eu sempre me lembro desses rapazes com muito carinho, com muito amor. E hoje tenho trabalhado com a Federação do Desafio Jovem no Brasil, nessa perspectiva de liderar essa organização aqui na nossa nação. Hoje nós somos uma das maiores organizações no acolhimento de dependentes químicos, né? Até saiu uma reportagem recentemente, o governo federal tem apoiado muito as comunidades terapêuticas. Hoje o Desafio Jovem é a organização que tem mais contratos com o governo federal. Então nós temos trabalhado intensamente nesse propósito para ajudar pessoas, não só na recuperação, né, no tratamento, mas também na prevenção e na reinserção e, posteriormente, no acompanhamento dessas pessoas. Então, tem sido essa a nossa experiência nesses anos todos, né? Graças a Deus. E tem sido verdade o que as pessoas têm visto quanto à recuperação de usuários de drogas por ação da fé. Exatamente. Em Cristo. A gente conversava, um dia desse, a gente fez uma live com o pessoal do Desafio Jovem com o doutor Quirino Cordeiro Júnior, né, que é o secretário nacional de prevenção. E aí eu perguntei a ele, eu falei, doutor, como que o senhor enxerga a questão da fé? E aí, dentro do cenário do governo e também em todos os cenários, a fé é um fator preponderante. E eles usam a palavra espiritualidade. Né? Inclusive, nós temos muitas comunidades religiosas, mas já tem pesquisas aqui no Brasil que demonstram claramente que esse fator é um fator preponderante. Nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, o governo norte-americano, alguns anos atrás, fez uma entrevista no Teen Challenge, no Adult and Teen Challenge, que é o Desafio Jovem de lá. E eles chegaram à conclusão que o fator de mudança era um fator chamado fator Jesus. Olha que lindo. Que era a ideia que as pessoas transmitiam. O que aconteceu? Qual foi o ponto de mudança? Foi Cristo, foi Jesus. E os índices de recuperação, né, de reabilitação no Desafio Jovem dos Estados Unidos, eles chegam a 85% das pessoas que concluem o programa 5 anos após terem passado pelo programa do Desafio Jovem. Então, são índices assim, muito altos. Na Europa, 75%. Aqui no Brasil, empiricamente, nós temos uma ideia de 60%, 65%.
tem sido esses números que nós temos alcançado, pela graça de Deus. E hoje essa organização ela está praticamente em 130 nações. É um trabalho assim, eu tive a oportunidade ano passado de me encontrar com líderes de todos os continentes. Foi uma coisa assim, linda, linda, linda de ver, pessoas com paixão, com amor, para alcançar os perdidos, né? Então, isso tem sido maravilhoso ver ao redor do mundo o que Deus tem feito. Sim, e é mais do que religião. Sim, é muito relacionamento. É relacionamento. Com Deus, né? A gente trabalha muito nessa ideia do discipulado, do aconselhamento bíblico, né? Então é um relacionamento intenso, não é um currículo, não são estudos bíblicos, é de fato relacionamento. A gente traz 3 premissas, né? A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, ela que é o nosso guia, o Espírito Santo que é o nosso consolador, aquele que nos convence do pecado, e o povo de Deus, que são instrumentos nas mãos do Redentor. Então, esses 3 princípios é o que nós levamos muito forte dentro do Desafio Jovem. Então, por isso, essa comunidade ela é uma comunidade terapêutica, transformadora, de fato, de vidas. Com certeza. Sabe que eu experimentei tudo isso na prática. Olha que legal. Porque quando eu era capelã evangélica, titular do Hospital das Clínicas de São Paulo, eu lembro que eu tinha que pegar os meus filhos na escola. E eu falei, Senhor, eu tenho 10 minutos e eu preciso ver um paciente só. Mas nessa imensidão, o Senhor vai ter que me mostrar quem. E ele me mostrou um rapaz que estava baleado, tetraplégico a princípio. O nome dele era Josué, mas o apelido era Branco Dinamite. E ele era chefe de uma gangue. De tráfico de drogas, muitos usuários de drogas e assaltos e tal. E neste dia eu pude apresentar o Evangelho para o Branco. Ele aceitou a Cristo como Salvador. Eu o discipulei no hospital e depois de alguns meses ele pôde ir para casa. Eu fui buscá-lo na casa dele. E no dia que eu fui buscá-lo na sua casa, ele chegou a quadrilha toda dele lá. E eu estava pensando, meu Deus, como é que eu vou escapar deles? Mas eu falei assim para ele, Branco, vamos combinar. Eu venho buscar você na outra semana, tá bom? Porque hoje você está com seus amigos aqui. Ele falou, não, eu falei que eu iria para a tua casa e eu vou mesmo. Mas e eles? Você vai deixar seus amigos? Não, eles vão junto comigo. Vamos, turma, todo mundo para a casa dela. Gente, comecei um trabalho lá, assim, no susto, com 28 rapazes e 2 moças que se reuniram lá em casa por mais de 2 anos. Começaram a fazer parte da minha família, meus filhos eram todos pequenos, cresceram vendo o efeito da droga, porque muitas vezes alguns estavam totalmente drogados e iam lá para casa para se esconder lá até passar o efeito da droga, porque não tinham coragem de voltar para suas casas. Mas muitos deles se converteram e vários deles são pastores hoje. Eu fico muito feliz em ver o poder transformador da palavra de Deus. Não é tremendo isso? É maravilhoso a gente perceber essa ação, né? Quando você vê, eu presenciei, né, num certo sentido, isso também, quando você via um rapaz chegando com a vida quebrada, destruída, e tem um especificamente que veio da rua, estava morando na rua, assim, mais ou menos aí igual essa cena aí da realidade das Cracolândias. Ele estava na cidade de Indaiatuba, uma moça da Assembleia de Deus evangelizou ele, levou ele, eu estava viajando, quando eu cheguei ele estava lá, esse moço passou pelo programa, Deus transformou a vida dele, hoje tem 6 anos, eu fiz o casamento dele, tem um filhinho, hoje ele é professor de inglês e espanhol, tem uma escola de inglês e espanhol, uma coisa assim, é o nosso tradutor oficial nas nossas conferências, quando os americanos vêm para cá, os hispânicos, ele é o nosso tradutor, então assim, algo extraordinário, né? A mãe dele também, assim, a relação com ela, e aí você vê hoje a família restaurada, é algo maravilhoso, não tem preço de fato ver isso. É um presente a gente poder com certeza presenciar, né? Exatamente. Tudo isso, ver eu falo, essa Deus, transformação.
como é maravilhoso poder participar minimamente disso, né? Eu me lembro do pai dele, no dia do casamento dele, ele falou assim, o pai dele não é cristão, né? O pai dele chegou assim e falou assim, nossa, mas que profissão linda você escolheu, né? Eu falei, rapaz, você não sabe como, não é a questão nem da profissão, mas é o chamado de Deus de ajudar pessoas, né? Mas ali no entendimento dele, ele achava que era isso, né? Porque ele conheceu toda a história do filho e vendo o filho casar, e hoje o filho com a vida totalmente restaurada, pai de família, empresário, coisa linda, firme na igreja, louvando e vivendo na presença de Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus. Fala pra gente um pouquinho sobre essa relação entre uso de drogas e álcool e suicídio. Então, essa relação, Eleni, ela é muito próxima, né? Porque essa ideia, né, essa ideação suicida, ela está intimamente ligada, via de regra, ao abuso de drogas. Sejam elas drogas estimulantes, drogas depressoras ou drogas perturbadoras do sistema nervoso central. Então, independente do tipo da droga, da qualificação da droga, essa ideação suicida, ela é muito presente nessa relação, porque muitos que têm essa ideação fazem uso e abuso de drogas. Então, os efeitos, independente da característica da droga, seja ela lícita ou ilícita, eles são muito danosos. Só para a gente ter uma ideia, né, de alguns índices, eu trouxe aqui alguns índices, eu gostaria de mencionar aqui para vocês. Entre aqueles que são dependentes químicos, a tentativa de suicídio ela é 6 vezes maior nas pessoas que fazem uso ou abuso de alguma substância do que as que não fazem. Entre homens, essa ideação e esses números são 2 ou 3 vezes maior dos homens que fazem uso de substâncias psicoativas. Entre as mulheres é um dado muito alarmante, porque entre as mulheres o risco de suicídio aumenta 6,5 a 9 vezes. Então é uma coisa assim muito grande, muito forte, né? E na maioria dos casos, esses usuários dessas substâncias, eles tentam isso através de uma overdose. Ou associam drogas a medicamentos. Então, essa é a forma como eles tentam concretizar a ideação suicida. Então, quando nós pensamos nisso, a relação ela é muito íntima, muito próxima, especialmente quando nós falamos do álcool, por exemplo. O álcool ele é muito forte. Agora, por exemplo, se a gente for pensar nas drogas estimulantes, as drogas estimulantes, porque via de regra a gente começa a imaginar que a ideação suicida ela vem simplesmente para o indivíduo que está depressivo. E aí você pensa assim, mas droga estimulante ela deixa o indivíduo mais eufórico, porque a droga estimulante do sistema nervoso central ela faz isso. O que ela faz? Ela deixa o indivíduo com mais euforia, mais alerta, com mais resistência. Só que ao fim dos efeitos, e aí vem o problema, ao fim dos efeitos, vem um cansaço enorme, vem uma indisposição, vem a depressão, e aí isso acontece por quê? Porque há uma sobrecarga no organismo. Então, nesse momento, a ideação suicida para aqueles que usam drogas estimulantes é muito forte. Quando a gente pensa nas drogas depressoras, essas drogas depressoras, elas agem no sistema nervoso central com a diminuição das atividades cerebrais. E aí deixa o indivíduo mais letárgico, mais devagar, ele fica mais desligado, alheio às coisas que estão acontecendo, à realidade dele. Então, ele fica menos sensível aos estímulos externos. Então, isso também é um fator assim, muito preponderante. Com relação às drogas perturbadoras, essas drogas são aquelas que têm efeitos que distorcem as atividades cerebrais. Então, essa distorção causa perturbação, pode causar alucinações, causa algumas perturbações quanto a tempo, espaço, os sentidos são afetados. Então, assim, essas drogas todas, independente da qualificação delas, elas são, assim, fatores que levam o indivíduo a esse estado que deixa ele
muito propenso para essa ideação suicida. E aí tem uma coisa assim que é interessante, porque quando nós pensamos assim naquele indivíduo que resolve parar, e aí ele quer um tratamento, ele busca ajuda, esse é um momento muito crítico. Por quê? Porque esse é o momento quando ele diz assim, ele toma ciência da realidade. Eu me lembro de uma vez, eu estava na rua fazendo um trabalho, nessas cenas de Cracolândia, assim, eu lembro de um rapaz, ele falou assim, olha, eu não durmo há 7 dias. Uau. Eu falei, mas por que você não dorme? Não, porque eu estou invernado na droga, eu estou usando direto, constantemente ali, naquela paranoia. Mas ele disse uma coisa que me marcou, ele falou assim, eu não durmo porque se eu dormir eu vou ter que acordar. Aí você pensa assim, mas todo mundo que dorme acorda, né? Mas acordando, ele acordaria sóbrio e ele iria perceber a realidade que ele estava vivenciando. Porque na droga ele está tentando fugir da realidade. Ele está anestesiado. Exatamente. E aí vem o grande problema quando eles buscam ajuda. Por quê? Aí alguém pode falar assim, mas Wagner, quando ele busca ajuda é um momento bom, né? Só que nesse momento ele se depara com a realidade, com a realidade da consequência do uso indevido e o abuso de drogas. E aí o que acontece nesse momento? Ele vai ter a realidade que o relacionamento conjugal dele terminou, que agora ele não tem mais emprego, que a situação financeira dele está caótica, problemática, que ele causou danos para a família, para as pessoas mais próximas. E aí, isso vai fazer o quê? Isso vai levar ele a uma culpa muito grande, a uma baixa autoestima. E aí é o que nós falamos assim, que muitos acolhidos estão lá no fundo do poço. Aí ele toma consciência disso. E esse é um momento em que eles se tornam muito vulneráveis, que eles se tornam, por conta de toda essa fraqueza, e a saúde está debilitada. Então, são inúmeros problemas, não é um problema. Quando a gente pensa na dependência química, a gente pensa em todo um quadro. Ele não é só um quadro de saúde, mas ele é um quadro social, é um quadro espiritual, onde envolve inúmeras coisas. E aí ele está nesse momento de instabilidade emocional, e nessa instabilidade emocional, aí ele tem alto risco de ideação suicida. Então, essa é a relação que eu faço entre a dependência química e o suicídio. Sabe que nesses dias eu tenho estudado mais para fazer palestras para médicos e profissionais da saúde que estão vivendo um tempo muito dolorido nessa pandemia. Estão extremamente desgastados, estressados, tristes, vendo a morte de companheiros deles, né? Mas é interessante, eu tenho me baseado em 2 livros, principalmente. Um dos livros de uma psiquiatra, a doutora Alexandrina Meleiro, do HC, e ela foi uma amiga muito querida enquanto nós estávamos lá na capelania, e ela escreveu um livro chamado O Médico como Paciente. Muito interessante. E quando, uma das vezes que eu fui para os Estados Unidos também, tive o prazer de ser levado por um amigo meu, pastor presbiteriano também, que é capelão nos Estados Unidos, para o Florida Hospital, que é uma rede de hospitais. E ali eu conheci uma brasileira, psicóloga, que trabalha com o aconselhamento de médicos. E foi muito interessante receber naquela ocasião um livro dela, falando, o título do livro é Por Dentro da Mente do Médico. E ela estava pontuando isso, mostrando que o médico não tem um plantão, que ele vai para casa, desliga, fala, acabou, não estou mais em plantão agora eu vou curtir a minha família, vou descansar, vou fazer as coisas que eu gosto. O médico normalmente está ligado 24 horas, pode ser chamado a qualquer hora, ele tem que responder mensagens orientando pacientes quanto a medicações, e com o tempo, se ele se deixa envolver demais com a sua profissão também, ele vai perdendo a sua família. Então, os filhos, vários filhos de médicos envolvidos em drogas e álcool, muitos em depressão,
muitos que perderam a sua esposa porque a esposa não o via mais com frequência, e quantos problemas foram se somando e o levaram ao suicídio, à tentativa de suicídio. E o número entre profissionais da saúde, mas principalmente médicos, dentre as especialidades médicas, em primeiro lugar estão os anestesistas, em segundo lugar os psiquiatras, em terceiro lugar, os oftalmologistas. E é triste ver que o número desses profissionais que tentam e, na maioria das vezes, conseguem cometer o suicídio é de 5 vezes mais do que a população em geral. Nós temos trazido aqui psiquiatras para entrevistar, pessoas queridas que têm feito um trabalho excelente, mas o que eu trago de volta é, sem a fé, sem Cristo, somente medicação, tratamento psicoterápico não atinge o fundo da alma, não traz a restauração que somente a palavra de Deus traz. Não é verdade? Sim, com toda certeza. E esse é um... no finalzinho eu quero até pontuar algumas coisas sobre isso, sobre um caso específico que a gente tem que fazer, a gente tem que ter um equilíbrio, né, sobre essa questão, porque a gente tem ido muito por uma questão técnica e esquecido que essas questões são fatores, na maioria das vezes, até fatores externos, mas que o fator principal o cerne da questão são os fatores do coração. Né? Com certeza, com certeza. Gente, nós estamos conversando aqui sobre drogadição e suicídio com o reverendo Wagner Zanelato, presidente do Desafio Jovem do Brasil. E você pode mandar a sua pergunta para o programa, que o reverendo Wagner vai ter prazer em lidar com a questão que for importante para você também. Mande, porque eu vou estar lendo aqui no meu celular e passando para o reverendo Wagner. Wagner, conta um pouquinho para a gente sobre o perfil do dependente químico que tenta o suicídio. Então, nós vemos algumas características nesses dependentes, né? Então, nós vemos, por exemplo, algumas características. Quando começa o abuso das drogas muito cedo e tem um uso prolongado, essa é uma característica, essa é uma das questões. E esse uso prolongado vai levar o indivíduo também a uma falta de perspectiva. Então, aí vai ter baixa tolerância à frustração, baixa autoestima, essas são algumas características. Mas aí tem também alguns fatores externos que acabam colaborando, como, por exemplo, o abandono familiar, a negligência familiar, abusos cometidos desde a infância, sejam eles de ordem sexual ou agressões físicas. Esses abusos são muito claros, muito evidentes. Um lar disfuncional, né, uma família que não funciona como deveria funcionar. Um outro aspecto que é muito característico é sobre a cultura do uso de drogas no ambiente familiar. Então, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, ele cresce nesse contexto do abuso e uso de drogas. Então, esses são fatores muito preponderantes. Um outro fator que o uso de drogas ele acarreta são os transtornos psiquiátricos. E também o histórico familiar de tentativas de suicídio. Esses são alguns fatores. Eu entendo que a maioria dos fatores que eu falei aqui são fatores externos. Porém, nós entendemos que os fatores internos do indivíduo, esses são fatores muito fortes. Agora,
E aí, biblicamente, no aconselhamento bíblico redentivo, a gente trabalha sobre as ideias do coração, sobre os ídolos do coração, né? Aquilo que domina o indivíduo. E nós temos que trabalhar isso. Agora, quando nós trabalhamos esses fatores externos, e aí você tem um ambiente familiar mais saudável, isso é protetivo, isso é preventivo. Então, essas características, na maioria das pesquisas que nós olhamos, nós percebemos estas cenas acontecendo constantemente. Uma rede de proteção. Exatamente. Então, essa rede de proteção é muito importante. Agora, se a gente pensar, por exemplo, nos fatores de risco, né, nós temos essas características. Então, nesses fatores de risco, nós temos ali esse uso prolongado é um dos fatores. Então, é um indivíduo que usa já 20, 30 anos, e aí o que acontece? Ele, por conta desse uso prolongado, por conta dessa ideação já sem perspectiva, sem razão, sem significado, sem sentido, aí somado talvez a tentativas prévias de suicídio, a transtorno de humor associado a transtorno de personalidade, as questões de impulsividade, baixa tolerância à frustração, como falei, essas coisas todas são fatores de risco. Agora, uma coisa que é importante a gente pensar é que o uso de drogas, especialmente algumas drogas, por exemplo, como a maconha, ela tem uma deflagração da possibilidade do desencadeamento de doenças psíquicas. Por exemplo, isso é cientificamente pesquisado, comprovado, que a maconha ela aumenta em 300% a possibilidade de esquizofrenia. Uau! Uma pessoa ter esquizofrenia, que é uma doença incurável. E como é que fica essa tentativa de liberação da maconha no nosso país? Então, agora nós temos aí a PL 399, né, /2015, que foi apresentado um substitutivo e o álibi dos defensores desse projeto de lei é que é para uso medicinal. Mas a maconha ela tem 400 componentes, e só um deles é cientificamente comprovado, que é o canabidiol, que é para uso medicinal. E eles querem o plantio irrestrito disso. Se essa PL, e aí você pode entrar no Senado e votar, até essa semana eu assisti uma live com o Dr. Cordeiro Quirino Júnior, secretário nacional, o Dr. Valentim Gentil, o Dr. Ronaldo Laranjeiras. Eles estavam falando das questões técnicas que isso pode acarretar na nossa nação. O Dr. Valentim, ele usa uma expressão que é muito interessante. Ele diz assim, que se a maconha for liberada no Brasil, nós vamos criar uma fábrica de esquizofrênicos, que é uma doença incurável. Sem falar na deflagração de transtorno bipolar, borderline, redução no QI. Aí as pesquisas realizadas com a maconha são de 30 anos atrás. O nível de THC era muito mais baixo. Hoje o nível de THC é de 25%. Então, é muito alto. Então, assim, cerca de 90% das tentativas de suicídio estão relacionados a transtornos psiquiátricos, né, transtornos psíquicos em dependentes químicos. Então, veja, se isso acontece, a liberação da maconha no nosso país, nós vamos ver esses números que nós temos falado aqui crescerem absurdamente. Então, esses números vão assim, explodir, porque se a gente... Hoje, a maconha, sendo uma droga ilegal, já é usada assim, sem receio nenhum. Imagine liberado, tendo todo um comércio, porque assim, as pessoas dizem, não, mas vai acabar com o traficante. Não vai acabar com o traficante. Vamos pensar no cigarro. Se você pegar e for na internet e pesquisar, o que é mais vendido hoje no Brasil, cigarro legalizado ou cigarro que vem de contrabando? Então, o tráfico não vai acabar. O tráfico ele vai continuar, mesmo com a droga sendo liberada. Então, esse argumento não é um bom argumento. O argumento para medicinal, já nós temos 2 resoluções da Anvisa, resoluções técnicas que liberam componentes da maconha, que é o canabidiol,
para tratamento médico. E agora há assim, inúmeras ações de parlamentares e de organizações para que o governo federal subsidie esses tratamentos, que são caros, mas hoje até dá para você desenvolver o canabidiol de maneira sintética também. Então, assim, não precisamos de plantio no nosso país. Então, até faço um apelo para todos aqueles que nos assistem para claramente aí votar contra, né, nas pesquisas que estão sendo feitas, pressionar o seu parlamentar para votar contra essa PL 399, porque isso é um absurdo e se entrarmos por esse caminho, nós vamos no mesmo caminho de outros países e estados norte-americanos que legalizaram a maconha e estão sofrendo absurdamente. Então, esse é um... Fala um pouquinho para a gente sobre essa tentação que o jovem passa quando entra numa faculdade. E para ele ficar de bem com a turma, né, a pressão que é enorme sobre ele, ele acaba experimentando. E essa proposta, né, tá muito... E aí a gente volta para as questões do coração. Sim. Por quê? Porque é a necessidade de ser aceito, é a necessidade de autoafirmação, de estar incluso no grupo. E aí ele acaba cometendo e tomando ações e tendo comportamentos que vão contra os princípios que ele aprendeu. Então, nós percebemos isso, se você passa perto de uma universidade hoje, aos arredores, né, hoje nem tanto por conta da pandemia, que não tem aula, mas mesmo com pandemia, a gente tem visto aí as pessoas realizando esses happy hours online, agora já nem online mais, agora em alguns lugares se reunindo mesmo. E aí a pessoa, para ser aceita, o jovem, para ser aceito, ele entra nesse comportamento e ele acaba usando nessa tentação de se autoafirmar, e isso tudo vem por conta de um vazio, né, que ele tem. Eu vi, antes de vir para cá, eu estava lendo uma reportagem do reverendo Milton Ribeiro, nosso secretário de Educação, e o pessoal estava até criticando ele, né, porque ele usou uma expressão dizendo assim que os jovens hoje eles são zumbis funcionais. Uau! Pesado. Pesada a expressão dele. E por que isso? Porque os jovens estão sendo desconectados de tudo. Da religião, da relação com Deus, da relação com o Estado, da relação com a família. E aí o que acontece? Eu entendo o que ele quis dizer, porque ele diz assim, que essa pessoa agora ela não tem mais significado, ela não tem mais razão, ela não tem mais perde sentido. Identidade. Ela perde a identidade. Aonde ela vai tentar encontrar a identidade? Nas drogas, na autoafirmação. Esse é um fator que eu vejo que acontece com os jovens nesses momentos. Né? Conta pra gente algum caso onde você viu uma recuperação, onde você viu Deus agindo através e além de todo o tratamento, de toda a aceitação do centro de recuperação. Eu tenho um caso específico, ele não foi comigo, né, mas foi o pastor Carlos e minha sogra, dona Vera, que trabalharam e até hoje trabalham com esse caso. É um caso que chegou para eles em 1989. Esse rapaz, ele foi de uma família muito conhecida, uma família até nacionalmente conhecida até. E esse rapaz, ele, por conta do uso de maconha, aconteceu o que eu disse aqui da potencialidade. Ele desenvolveu uma esquizofrenia. Ele é esquizofrênico, faz tratamento, então ele passou pelo programa, ele ficou morando lá na cidade onde ele fez o programa, e teve vários problemas durante esse tempo, mas eu me lembro que deve ter aí, se eu não me engano, acho que quase 18 anos, ele casou. Ele casou. Dentro do quadro dele, ele tem um estilo de vida que a gente pode dizer que é um estilo de vida normal. Mas ele tem, hoje, a vida transformada por Cristo, ele é membro da Igreja Assembleia de Deus,
casado, e tem a vida dele, com limitações, obviamente, mas aí assim vem aquela questão do equilíbrio. Então ele tem todo um suporte técnico, com a psiquiatra, com a medicação, com o psicólogo, e tem a vida com Deus. Porque o que acontece, Eleni, é que algumas comorbidades que acontecem por conta do uso de drogas, elas não vão embora mais. Eu creio que Jesus Cristo é a cura para todos os vícios. Mas as sequelas... Mas as consequências... Eu falei que o meu sogro faleceu. Do que o meu sogro faleceu? Meu sogro, em 2005, ele descobriu uma cirrose hepática. Tratou, e algo que nos marcou muito foi quando ele disse assim, quando ele contou para minha esposa que ele estava com câncer, agora no ano passado. Que ele descobriu, e depois de descoberto, ele teve 20 dias de vida. Minha esposa ficou muito triste, como as irmãs, a minha sogra, tudo mais... Mas ele disse assim, filha, fique em paz, Deus já me deu sobrevida, mais do que eu precisava. E isso foi fruto e consequência, ele teve um câncer no fígado, por conta da cirrose, isso foi consequência do uso das drogas, foram consequências. Meu sogro era um homem de Deus, transformado, 42 anos servindo ao Senhor, resgatando vidas para a glória de Deus. Porém, as consequências ficaram. Agora, algumas comorbidades, como a esquizofrenia, como alguns transtornos que acontecem em decorrência, alguns desses transtornos são incuráveis. Então, essas pessoas vão ter fé em Cristo, vão ser discipuladas, aconselhadas, vão viver para a glória de Deus, mas não vão poder deixar o tratamento médico, jamais. Sim. Algumas não. Algumas, pela graça de Deus, vão ser totalmente curadas. Não vão, essas comorbidades não vão pré-existir, mas a gente tem que ter essa percepção que algumas delas elas ficam assim. Então, esse caso desse querido irmão, até hoje ele é acompanhado, monitorado num certo sentido. Ele tem a vida dele, a casa dele, mas ele tem ligação com a instituição ainda, e ele é monitorado mesmo que de longe, né? Então é um caso assim que a gente vê um caso de sucesso, com todos os problemas. Teve momento que ele se afastou da medicação, aí ele teve surto, teve que ser contido, internado, aí voltava o tratamento e aí vinha de novo. E agora, graças a Deus, tem anos que ele não tem mais nenhum surto desse, né? Então tem sido muito bom. Eu fico encantada como Deus não desiste de nós, não é verdade? Ele vem atrás da gente de uma maneira graciosa. Me lembro de uma pessoa que eu fui atender no setor de queimados, na UTI de queimados de um hospital. E essa pessoa havia ateado fogo no corpo depois de ter jogado álcool no meio de um ritual a equipe da turma dele usando drogas. Mas ele fez isso na frente dos 2 filhos de 2 e 4 anos e passou como uma tocha humana ali no meio deles. Esse rapaz, no princípio, ele era bastante agressivo, resistente, não queria conversa alguma, mas depois Deus foi quebrando o coração dele. Ele aceitou a Cristo como Salvador. Foi recuperado, fez uma porção de cirurgias, porque as queimaduras foram muito graves. Mas hoje ele já trabalha há anos, já aconteceu muito tempo atrás isso, mas ele trabalha há anos cuidando de crianças com AIDS, com câncer também, como enfermeiro, fazendo um trabalho maravilhoso. E assim, Deus resgatou a vida dele, transformou a vida dele completamente, a vida dos filhos dele. Ele deu de volta a família que ele havia quase abandonado. E Deus fez uma coisa tremendamente nova. É maravilhoso ver isso, é lindo mesmo. Não, realmente não tem preço a gente ver essa realidade assim, de vidas transformadas pela graça de Deus. O que você gostaria de acrescentar de informações? Olha, eu queria acrescentar que, independente da situação que a pessoa esteja, nós cremos que, de fato, há a possibilidade de ajudar, né? Então, se você tem alguém que tem vivido nessa realidade, nós cremos, como eu disse aqui, que Jesus Cristo é a resposta. Então, o grande fator de mudança é a pregação do Evangelho.
E aí, através da pregação do Evangelho, essa pessoa recebendo a Jesus, então nós começamos um processo contínuo, constante de discipulado, de aconselhamento, para que essa pessoa aprenda a lidar com essas frustrações, com toda essa culpa que vem. Porque Jesus Cristo, ele nos libera, ele nos livra desses fardos que nós carregamos. Então, não desista, você aí que está em casa nos assistindo, de orar pelos seus queridos, de pedir a Deus que transforme a vida deles e de pregar o Evangelho para eles. Né? Então, há solução para essas pessoas, eu creio que há saída, e procure ajuda, você pode procurar aí uma comunidade terapêutica séria, nós temos as comunidades do Desafio Jovem no Brasil todo, você pode entrar até no nosso site lá, desafiojovemdobrasil.com.br, e procurar mais perto da sua casa. Temos conselheiros bíblicos, temos grupos do Viva Livre que estamos desenvolvendo também para acompanhar os familiares e pessoas que sofrem nesse sentido. Então, há esperança. Nós temos certeza que o suicídio não é, de maneira nenhuma, uma solução. Não é, de maneira nenhuma. Há vida, há esperança, há significado, há razão, e essa razão, esse significado, ele é encontrado em Cristo. Então, que você não esqueça disso, meu querido. Amém. Deixa eu trazer aqui para você algumas questões levantadas pelos nossos queridos que estão nos assistindo. Nadir Carvalho diz assim: o fator hereditário contribui para essa incidência na dependência química? Então, esse fator hereditário, ele é influenciador, mas ele não é determinante. Ótimo. Então, a gente tem que entender isso. Não é porque o meu pai foi alcoólatra ou o avô que eu serei um alcoólatra. Ele é influenciador por conta do contexto. Mas a responsabilidade sempre é minha. A escolha é minha. Então, a escolha de fazer uso ou não... Nós vemos, por exemplo, casos em que filhos de alcoólatras, eles têm repúdio pelo álcool, por conta do contexto. Claro. Em que viveram, da cena familiar do uso de drogas, do álcool e tudo mais. Então, assim, ele é um fator influenciador, mas ele não é determinante. A pessoa nunca vai poder falar, eu escolhi as drogas porque meu pai era viciado, a minha mãe era viciada. De maneira nenhuma. Nós temos a possibilidade de fazer as nossas escolhas. Exatamente, exatamente. Bom, a Neuza Ferraz diz assim: tema muito bom, pois tenho na família uma pessoa que se encontra nesse estado e já tentei ajudá-la, mas sem resultados ainda. Creio que essa palestra poderá me ensinar algo mais. Que bom, graças a Deus. Não é gostoso saber disso? A Wanda Almeida Santos diz assim: esse ambiente abusivo da criança ou adolescente e o uso indiscriminado de drogas dentro das famílias é terrível e doloroso de ver e torna difícil ensinar e ajudar esses indivíduos. Sim. Não é verdade? Essa é uma realidade, especialmente quando nós trabalhamos com mulheres. Especialmente com mulheres. Esse é um fator muito delicado de trabalhar. Até nós temos dentro do Desafio Jovem um material que é sensacional, chama-se Comprometidos com a Liberdade. É para trabalhar com pessoas que foram abusadas sexualmente. Então, nós trabalhamos no discipulado e no aconselhamento bíblico através desse material, que é fantástico. Eu já tive a oportunidade de aplicá-lo por várias vezes e trabalha mesmo no cerne da questão, porque essas pessoas carregam a culpa e assim, e aí associa o uso de drogas, então se potencializa demais isso, né? Nós tivemos na semana passada esse tema aqui debatido com o depoimento da Nívia, que foi muito forte, e se você não assistiu esse programa ainda, deve assistir, que é sobre o abuso sexual infantil e a ideação suicida. Então, vá lá para o nosso programa na IPP TV e veja o programa da semana passada também. Só mais duas coisas. Jesus Cristo salva. Reverendo Wagner, num mundo caído, onde os jovens são diariamente bombardeados com ideias de glamorização,
tanto quanto ao uso de drogas e álcool, quanto ao homossexualismo e quanto ao suicídio. E ele só levantou esse assunto, né? Como lidar com essa glamorização que o jovem está sentindo, sendo atingido direto. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja em Roma, no capítulo 12, ele diz que nós não devemos nos conformar com este século. Antes, não de maneira passiva, mas de maneira ativa, entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, nós vivemos no mundo, estamos presentes nesse mundo caído, e aí é muito importante lembrar que Jesus Cristo, como o irmão disse aí, ele salva. Sim. E ele nos salva do quê? Nos salva de nós mesmos. Então, primeiro nós temos, num primeiro momento, a libertação da culpa do pecado. Mas agora, através da ação da palavra, da graça de Deus, do Espírito Santo, o Senhor vai nos livrando da corrupção do pecado, que domina o nosso coração. Então, esse renovar constante é muito importante. É assim que nós vamos nos livrar desse mundo caído e aguardando a bendita esperança, a redenção em Cristo. Amém. Reverendo Wagner, muitíssimo obrigada. Foi muito especial esse nosso tempo, essa nossa conversa. Com certeza foi para você também. E eu quero convidar você para, na próxima sexta-feira, às 2h30 da tarde, estarmos conversando com a psicóloga Luciana Randa, que tem um trabalho de acolhimento às famílias sobreviventes do suicídio, aquelas que estão enlutadas por perda de alguém querido por suicídio. Então, não falte, esteja aqui conosco na semana que vem também. Muito obrigada, Deus abençoe a sua vida e muito obrigada, Reverendo Wagner. Valeu. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, precisando, estamos à disposição. Deus abençoe a todos aqueles que nos assistiram. Amém.